Agora vamos a mais uma questãozinha para ver se a gente está afiado. Questão 2. Quais são os maiores fatores de risco para acidente vascular cerebral? Opção A: estenose, carotídea e fibrilação atrial. Não foi isso colocado, ó, aqui, né? Insônia e obesidade? Não necessariamente a insônia. Diabetes e obesidade? Diabetes e obesidade, diabetes e obesidade. A opção correta, item C. Mas vamos às demais. Opção D, hipertensão arterial e sistêmica e hipercolesterolemia, não necessariamente. Opção E, gênero masculino, não se falou sobre isso. E abuso de álcool, o alcoolismo pode ser, mas o gênero masculino não necessariamente. Questão 2, então, opção correta, item C. Em que locais, quais seriam os níveis de lesão que essa doença poderia acontecer? Nós podemos classificar assim. Pode ser cortical, pode ser na cápsula interna, pode ser no mesencéfalo, pode ser na ponte, pode ser no bulbo, na medula espinhal e cerebelar. O que importa é que cada um desses níveis, veja bem, córtex, cápsula interna, cerebelo, mesencéfalo, ponte, que não está aqui desenhado, mas fica, mesencéfalo, ponte e bulbo, aqui no bulbo, aqui na medula espinhal. Então, onde ocorrer essa alteração vascular, nós teremos características diferentes a nível de sintomatologia. E o que nos leva a crer é que a nível capsular, aqui ó, cápsula interna, conjuntozinho aqui de inserções de axônio que estão muito juntinhas. Então, nos leva a crer que a nível capsular é o mais importante para ser falado nesse instante. Sobre a cápsula interna, que nós podemos dizer sobre ela? A cápsula interna, como a gente viu aí na figura abaixo, é um conjunto de fibras de projeção, que a gente já viu que são fibras de projeção lá em vias aferentes e eferentes, em área de substância branca no cérebro, que separa o núcleo caudado, já vimos também onde é, e o tálamo do núcleo lentiforme. O mais importante que você saiba é que esse conjunto de fibras de projeção estão muito juntinhas, ó. Cá estão elas. Então imagine uma alteração vascular, seja ela de hemorragia ou seja ela de alguma outra circunstância, pode levar a crer que a alteração aqui será enorme, porque são muitos axônios aqui pertinho. Então, quando você pensar qual é a zona cujo nível de lesão acomete mais essa circunstância de AVC, aqui é a nível de cápsula interna. Cada um dessas tem características diferentes. Quando você imagina cortical, já pegou tudo, ó, já desceu aqui tudo, como nós vimos lá nas vias aferentes e eferentes. Então, quanto mais alto o nível de lesão, maior o comprometimento. Lembrando aqui, ó, o homúnculo de Penfield, as áreas, aqui no caso a área 4, que é justamente a área motora primária. Então, essa zona aqui, a alteração motora no AVC é muito grande, levando a crer que as alterações, quando a gente for ver daqui a pouquinho a sintomatologia motora, é bem característica, é bem proeminente. Outra coisa importante aqui sobre a cápsula interna, você já deve ter estudado isso, é essa decussação das pirâmides. O que são essas pirâmides? São como se fossem em forma de triângulo, que tem mais fibras juntas, então fica mais escurecido. Você está vendo aqui uma decussação. O que é decussação, professora? Decussação é cruzamento, ó. Começa de um lado e vai para o outro. Você está observando aqui, ó. Se lesar do lado direito, o comprometimento, ó, decussou, dobrou. Vai ser no lado esquerdo. Então, isso acontece a partir aqui das pirâmides bulbares. Vem pela cápsula, a cápsula interna é a zona de maior comprometimento. Então, é um ponto importante. Vai descendo, quando chega aqui, ó, tá aqui mais escurinho as pirâmides bulbares. Quando chega aqui a nível de bulbo, existe esse cruzamento bem característico, bem proeminente, assim, para você visualizar na figura. Então, se tiver uma lesão acima das pirâmides bulbares, ainda não cruzou, ainda não decussou. Então, se a lesão for acima das pirâmides bulbares, o comprometimento é contralateral, é do outro lado. Veja bem, vem aqui, lesou até por aqui mais ou menos, lesou ó, até aqui, ainda não cruzou, então ainda vai cruzar. Quando cruzar, então
o comprometimento é contralateral. Lesou do lado direito, comprometimento do lado esquerdo. A partir das pirâmides bulbares e abaixo delas, ó, cruzou uma lesão aqui, já vai lesar no lado que a fibra está. Então, abaixo das pirâmides bulbares, o comprometimento é do mesmo lado, é homolateral ou ipsilateral, são sinônimos da lesão. Então, isso é muito importante no AVC. Relembrando, pirâmides bulbares, bulbo, tronco encefálico, pirâmides bulbares. Se a lesão for acima das pirâmides bulbares, o comprometimento é contralateral ou heterolateral, nomenclatura menos utilizada. Se for a partir das pirâmides bulbares para baixo, já decursou, já dobrou. Então, a lesão aqui, o comprometimento é homolateral, ipsilateral, do mesmo lado da lesão. Isso é bastante importante para que a gente possa entender a topografia da lesão e a sintomatologia em si. Em relação ainda aos níveis de lesão, sobre a topografia, nós observamos que pode ser uma hemiplegia ou hemiparesia. Hemi significa metade, metade do corpo, nós vimos lá. Pode ser contralateral ou homolateral, de acordo com o nível de acometimento da lesão, em relação aos níveis de lesão. Plegia, sem força muscular. Paresia, diminuição da força muscular. Então, de um lado, ou ele não tem força, ou tem uma força diminuta. E essa força muscular, ela pode ser classificada como proporcional ou desproporcional. Ela é proporcional quando você tem uma deficiência motora igual em um segmento. E ela é desproporcional quando a força a diminuição dessa força, a deficiência é mais preponderante em um segmento. Explico melhor. O paciente está com uma fraqueza, vamos supor, a nível direito, uma hemiparesia à direita. Só que pode ser uma monoparesia, pode ser só o membro superior mais acometido, pode ser só o membro inferior mais acometido. Tem uma diminuição de força geral, porém um daqueles membros tem uma diminuição, tem uma deficiência motora mais preponderante em relação ao segmento, ao hemissegmento. Por que isso, professora? Porque nós vimos lá em cima que a lesão é focal em vários pontos. Então, dependendo nós vimos em outros vídeos, lá do homúnculo de Penfield, a localização do membro superior, do membro inferior é diferenciada. Então, se aquele sofrimento celular, aquela deficiência de O2, foi naquela região específica de membro superior, será uma monoparesia de membro superior e assim por diante. Ela também pode ser completa e incompleta. Quando é que ela é completa? Quando nós tivermos uma paralisia facial. E essa paralisia facial é uma paralisia facial central. Teremos um vídeo de paralisia facial para explicar melhor essa circunstância. Incompleta se não tiver paralisia facial associada. E ela ainda pode ser classificada como alterna. Quando a gente chama de alterna, é quando a lesão é de um lado e o comprometimento é do outro, ou seja, acima das pirâmides bulbares quando ocorrer a lesão. Vamos lá para mais uma questãozinha para ver se a gente está afiado. Questão 3. A doença cerebrovascular apresenta-se como consequência de alterações ao longo do trato córtico espinhal lateral, por distúrbios isquêmicos ou hemorrágicos. Nós vimos aqui em cima, aqui em níveis de lesão, nós vimos a figurinha, e essa figurinha aqui é justamente o trato córtico espinhal lateral. Tem também o anterior? Tem. O anterior, ele viria para aqui, esse ladinho, essas fibras aqui, que tem menos importância, mas também existe. Então, esse é o córtico espinhal lateral, é uma via eferente. Vamos lá, então, mostrar a questão melhor. Então, ele está tratando justamente do trato córtico espinhal lateral. E, lógico, o AVC, que às vezes, gente, vocês não precisam ter muito cuidado quanto a isso, mas muitas vezes eles confundem doença cerebrovascular com AVC. De qualquer forma, não tem problema se tiver doença cerebrovascular, é o conjunto delas, o AVC está incluso, não vamos brigar com a questão. Então, no AVC, trata-se de fato do trato córtico-espinhal lateral, é uma via eferente, portanto motora, as alterações são isquêmicas e hemorrágicas, ok. O quadro decorrente dessas disfunções configura-se como? Essa é fácil, né? É uma triparesia, M, né, gente? Opção A é a opção errada. É uma monoplegia? Falamos em hemiplegia. Letra C,
hemiparesia ou hemiplegia, contralateral à lesão com espasticidade crônica. Essa sim é a correta. Essa opção é a correta, hemiparesia ou plegia. Professora, a espasticidade crônica, nós vamos já tratar sobre ela. Mas a espasticidade, nós conversamos que é uma lesão piramidal. E é crônica porque ao longo do tempo o paciente vai desenvolvendo. Espasticidade trata-se de uma hipertonia. Então, questão 3, a opção certa é a opção C. Vamos à opção D. Dor súbita e forte de cabeça associada ao vômito, porém sem o enrijecimento de pescoço. Essa questão de enrijecimento de pescoço não tem nada a ver com AVC. E vômito não significa AVC propriamente dito. Tetraplegia inicial, aqui está mais parecido com TRM, que a gente vai falar em outros vídeos para vocês, então não é correto. Então, só para lembrar, questão 3, item correto, item C. Como nós falamos em hemiplegia, vamos ver do que se trata. O AVC se configura de forma diferente na fase aguda e na fase crônica. Na fase aguda, nós temos a diminuição de tudo. Temos uma diminuição de força muscular, o paciente está hipotônico no começo, tem as fraquezas, as hipos de uma forma geral. Mas na fase crônica, ele tem aqueles chamados sinais de piramidalismo. E aí tudo aumenta. Mas por que tudo aumenta? Nós já vimos em vias eferentes. Porque é uma lesão piramidal, ele tem uma hipertonia, tem a diminuição de força, continua, mas tem o hipertonia, tem o hiperreflexia, tem o clonus presente, tem o sinal de Babinski positivo, caracterizando a lesão piramidal e, portanto, todos esses sinais estão presentes na fase crônica. Só que isso tudo é desenvolvido porque é um desequilíbrio entre os sistemas facilitador e inibidor. O facilitador faz com que exista a transmissão nos axônios, a transmissão das informações no axônio. E o sistema inibidor, quando existe um excesso do facilitador, o inibidor entra em ação para poder manter esse equilíbrio. É um equilíbrio dinâmico. Só que no caso de uma lesão piramidal existe um desequilíbrio. Então, aparentemente, esse sistema facilitador começa a ter mais preponderância em relação ao inibidor. Enquanto isso, nesse desequilíbrio, a gente ainda não tem o excesso do facilitador, tem a hipotonia, que é característica da fase aguda. Só que, como existe esse desequilíbrio inicial, ele vai se exacerbando, daí tem-se uma liberação do facilitador. Com essa liberação do facilitador, a longo prazo, que é fase crônica, ele vai ser potencializado. E de que resulta essa potencialização? Resulta em uma hipertonia do tipo espástica. Então, essa espasticidade representa uma perda da inibição dos neurônios gama, realizado por fibras extrapiramidais contiguamente lesionadas. E essa espasticidade é caracterizada pelo sinal do canivete. Professora, canivete, a senhora está falando aqui de arma branca? Pois é, onde a gente chegou, né? Para ficar mais popular, para ficar mais conhecido. Mas o que é esse sinal do canivete, gente? Ele representa uma resistência inicial no movimento ao se estender o antebraço sobre o braço. Depois disso, há uma diminuição dessa resistência de acordo com o ângulo, com o arco do movimento que se for aumentando. Então, isso é como se fosse um canivete quando a gente vai abrir. Você faz, o paciente está com o antebraço fletido sobre o braço, e aí no início, quando você tenta fazer esse movimento de flexão, ele vai ter uma dificuldade. Só que você vai vencendo a barreira, e aí você consegue fazer essa flexão. Então, no início, existe uma resistência. Lembrando, resistência ao movimento passivo. Depois, você consegue vencer essa resistência e realiza o movimento de uma forma normal. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.